Olá, sejam bem-vindos a essa videoaula sobre modelagem de processos de negócio usando BPMN no software Visage. Eu me chamo Egon e vou apresentar para vocês esse vídeo. Nosso objetivo é apresentar de uma forma prática, usando o software Visage, como se modela processos de negócio. Vamos usar a notação BPMN, explicar os elementos dessa notação em exemplos de processos de negócio desenhados dentro do modelador, dentro do software Visage. Nessa primeira aula nós vamos dar algumas orientações iniciais, apresentar o software e apresentar os elementos principais da BPMN, atividades, eventos, gateways, piscinas, raias, fluxo de sequência. Então, antes da gente começar, você obviamente vai precisar ter o software instalado na sua máquina, Visage. Você vai em visage.com e consegue fazer o download e instalar facilmente o software. Se você quiser mais informações sobre a BPMN, esse site bpmn.org, é onde você pode encontrar a referência da linguagem. Temos aqui um documento com exemplos que é bastante interessante, mostra vários exemplos de processos de negócio com explicações, vários diagramas. Você tem uma ideia melhor de como se fazer modelagem de processo com a BPMN. Nesse site também existe a parte de exemplos, vários e vários diagramas que você pode baixar para se inspirar, para ter ideias, para ter orientação, verificar como as pessoas fazem na prática o uso da BPMN para modelar processos de negócio. Outro site recomendável é o site da OMG, Object Management Group, que é a entidade que criou a BPM, né, e a BPMN dentro da BPM. Aqui você tem, se você quiser saber mais sobre Business Process Management, onde está inserido a BPMN, em OMG especificações, clicando em Read More, você vai ter aqui sobre modelagem de negócio, PPM, PPMN, modelo de maturidade, assuntos relacionados à modelagem de processos de negócio. Também quem tiver interesse, na página principal aqui em certificações, de novo em Read More, pode aprender mais sobre as certificações, aqui BPM Certification, Exam Information, Exam você Overview, tem informações sobre para quem estiver interessado em fazer a certificação em BPM, que envolve conhecer BPMN também. Então, apresentar o software. Quando você instala o software Visage e abre ele pela primeira vez, mais ou menos isso que você vai ver. Provavelmente com essa parte aqui, dessa forma, ele abre um espaço em branco para você desenhar o seu diagrama, os seus processos de negócio. Ele já cria aqui um elemento que a gente vai explicar melhor, que é a piscina. E você tem aqui um menu com várias opções. A gente pode ver aqui que dá para a gente fazer zoom, porque o processo às vezes não vai caber inteiro na tela. A gente pode publicar o que a gente produziu em formato de um documento do Word, PDF, ou exportar como uma imagem, como exportar para o software Visio da Microsoft, que é um software para fazer desenhos, diagramas, dá para fazer processos de negócio, apesar de ele não ser um modelador como o Visage, ou importar também algo que foi feito no Visio é possível. Aqui embaixo você tem também o zoom, os diagramas, porque a gente pode ter mais de um, aparecem aqui. Você pode pular de um para o outro. Nesse íconezinho aqui você vê todos os diagramas que você criou. Pode criar um novo diagrama também. Ele vai aparecer aqui. E nessa paleta aqui aparecem os principais elementos da BPMN.
dos quais a gente vai começar a falar agora. Então a ideia dessas videoaulas vai ser mostrar os elementos da BPMN, como eles são usados para construir processos de negócio dentro do software Visage, fazendo um exemplo, mas já usando o próprio modelador. O modelador Visage foi escolhido porque ele é gratuito e ele atende bem, principalmente para quem está começando, ele tem recursos interessantes suficientes. Então a gente vai ver esses elementos: atividades, eventos, gateways, piscinas, raias e fluxo de sequência, nesse primeiro vídeo. Aqui está a nossa piscina que o próprio Visage abriu, quando ele abre ele já cria para a gente. E é dentro dessa piscina que a gente vai desenhar o nosso processo. Ela vai estar representando a nossa organização. Existem situações onde a gente vai ter mais de uma piscina representando, não só então uma representando a nossa organização, e outras piscinas representando entes externos. Mas isso fica para uma próxima videoaula a gente falar mais sobre esse assunto. Então, aqui eu poderia colocar o nome da organização. E dentro dessa piscina eu vou colocar os outros elementos que vão representar o meu processo. Se eu quiser mostrar dentro da minha organização por onde está caminhando o meu processo, por quais departamentos ou quais os papéis envolvidos, não necessariamente departamentos, até porque a visão da organização, quando ela é o processo, ela tenta quebrar com essa questão justamente departamental. Mas quais são os atores envolvidos dentro da minha organização por onde o meu processo está passando? Então eu vou usar as raias para demonstrar isso. Eu tenho aqui, nessa minha paleta aqui do Visage, mais embaixo aqui eu tenho esse elemento que são as raias, que ele está chamando de lane em inglês. Aqui também tem a piscina, caso eu precisasse o pool, né? Se eu precisasse criar mais uma piscina, é só arrastar o elemento para essa área branca que ele já vai aparecer. Aqui eu vou pegar e vou, por exemplo, criar uma raia dentro do meu processo, onde eu vou poder colocar como aqui o nome, que seria o participante dentro da minha organização. Não necessariamente uma divisão, uma estrutura, pode ser uma pessoa, um papel, um supervisor, por exemplo, e pode estar elencado aqui dentro do meu processo, e ele representa um papel dentro do processo. Ele não representa necessariamente uma divisão da minha empresa. Possivelmente eu vou ter mais de um participante, mais de uma entidade interna. Então eu poderia ter, por exemplo, aqui estou clicando com o botão da direita para poder editar o texto da minha raia. Eu poderia ter pessoal de vendas. E, digamos, logística atuando nesse processo. Eu posso aumentar, diminuir esse meu diagrama. E agora eu vou então desenhar um processo bem básico só para mostrar os elementos da BPMN. Todo processo ele deve começar com um evento de início. Os eventos eles são representados por esses círculos na BPMN. Esse círculo com uma borda mais fina é um evento de início. Esses dois círculos concêntricos são eventos intermediários, que estariam no meio do meu processo. E esse círculo com uma borda mais grossa, representa um evento de fim. É o término do meu processo. O legal do Visage é que também ele já te dá uma informação nessa caixinha sobre, assim que você passa o mouse sobre o elemento. Se você estiver em dúvida, né? Então eu vou arrastar esse elemento aqui para minha piscina e eu vou jogar ele aqui e eu estou indicando que o meu processo começa aqui.
Um evento pode ser de vários tipos. Se você clicar com o botão da direita, você vai ver que existem vários tipos de evento. Nós vamos falar sobre isso mais tarde. O evento, então, é alguma coisa que acontece no meu processo. Ele, por exemplo, poderia iniciar porque eu recebi uma mensagem, eu recebi um pedido, ou porque um prazo está terminando, existe um deadline que precisa, é, que porque algo não foi feito, precisa acionar esse processo. E de um evento, nós vamos ter então, aí sim, as atividades, os trabalhos que são feitos dentro do meu processo, que são representados por esses retângulos de bordas arredondadas. As atividades podem ser uma tarefa ou um subprocesso. Uma tarefa seria algo atômico, seria algo realmente que não tem subdivisão. E um subprocesso seria um conjunto de tarefas. Você pode pensar no subprocesso como em linguagem de programação como uma subrotina, por exemplo. Se eu clicar é, com o mouse em cima do meu evento, ele já vai me abrir aqui todas as opções, várias opções de elementos que eu posso criar a partir desse meu evento. Então eu vou arrastar aqui, clicar e arrastar aqui na minha tarefa, e ele já vai fazer a conexão. A conexão é feita com essa seta, que ela também está presente aqui na minha palheta, aqui mais embaixo. Representa fluxo de sequência. Indica que o meu processo está caminhando daqui para cá. Você pode ver que ele colocou já um nome para essa minha tarefa. E eu posso, dando 2 cliques no mouse, eu posso alterar esse nome. Vamos dizer que esse meu processo está relacionado com a venda de um produto, com o processo de venda de um produto, e eu quero reservar um produto. Então, essa minha tarefa é reservar o produto. Eu vou imaginar que eu já verifico, de alguma forma eu já sei que esse produto existe no estoque, mas eu vou reservar para que ele fique guardadinho lá me esperando. Toda atividade, que seja uma tarefa ou seu processo, ela vai ser nomeada com um verbo e um objeto de forma curta, como eu estou fazendo aqui. Ela é um trabalho que é realizado, ela indica um trabalho que é realizado dentro do meu processo, então eu vou usar um verbo para descrever essa tarefa, essa atividade. Já um evento é algo que acontece e eu vou usar um substantivo. Cuidado para não fazer o inverso. Aqui, como o meu evento de início é muito simples, eu nem preciso necessariamente nomear, mas quando eu tiver eventos mais de repente mais de um evento, inclusive possibilitando o início do meu processo, eu vou começar a querer nomeá-los. Então, como eles indicam acontecimentos, coisas que acontecem no decorrer do meu processo, eu uso substantivo indicando que acontecimento é esse. Já as atividades, que são tarefas, os subprocessos, eu indico o que elas fazem, o que está sendo feito. Então, eu estou indicando como verbo. Vamos dizer que existem mais algumas tarefas aqui. E de repente eu tenho um momento no meu processo, eu chego que eu preciso tomar uma decisão. E de acordo com alguma situação específica, eu vou ter caminhos diferentes dentro do meu processo. Vamos dizer que aqui eu vou fazer a confirmação com o meu cliente de que ele realmente vai finalizar o pedido. Ou vamos dizer que eu preciso aprovar o pagamento, porque é feito primeiramente o pedido é feito pelo meu cliente, mas agora eu vou verificar se realmente ele tem dinheiro para pagar o crédito no cartão, alguma coisa assim. E caso ele não tenha, eu vou ter que cancelar o meu processo. Eu vou terminar meu processo sem efetivar a venda nesse caso. Mas se
pagamento for aprovado, aí eu continuo o que seria o caminho normal do meu processo, que é a venda a ser concretizada. O que importa para mim nesse caso é, sem entrar em detalhes desse processo específico, porque é só um exemplo realmente, é que eu vou usar um gateway para fazer essa decisão, que é esse símbolo losango amarelinho. E aqui ele já está me abrindo para eu colocar algum texto indicando que decisão é essa. Então eu poderia botar aqui, aprovado. E agora eu tenho duas situações. Eu vou puxar uma outra tarefa, no caso dele ter sido aprovado, e uma no caso dele não ter sido aprovado, digamos. Se ele não foi aprovado, eu cancelar reserva, por exemplo. Se ele tiver sido aprovado, despachar produto. Isso aqui a gente não vai se prender ao que eu estou escrevendo aqui, porque é só para exemplificar. Mas aqui existe uma divisão de caminhos, existe uma seleção de um caminho de acordo com uma situação, de acordo com uma condição lógica. Esse é o gateway, um gateway mais simples que existe, que é o gateway exclusivo que a gente chama. Existe uma condição e existe só um caminho possível, somente ou esse caminho ou esse vai ser executado. Um de vários, poderia existir aqui 3, 4 caminhos, no meu caso aqui só 2. Mas mesmo que existissem 5 caminhos, só um deles seria seguido. Veja aqui que tudo isso está acontecendo em vendas, então eu não estou passando pelo limite da minha raia. Como é que eu tenho que indicar então que caminho é? Aqui ficou claro que eu só vou despachar o produto se foi aprovado, né, o pagamento, mas nesse fluxo ele tem que ser nomeado, ele tem que existir um rótulo nele, nesse fluxo de sequência, para deixar isso evidenciado. Aqui eu colocaria, por exemplo, sim, e aqui nesse aqui eu colocaria não. E assim eu deixo claro que esse fluxo acontece quando não há a aprovação e esse quando há. Aqui nesse exemplo ele é bem óbvio, mas às vezes não vai ser tão óbvio, então isso aqui vai nos ajudar a entender o que está acontecendo. Digamos que depois disso, não tenho mais nada para fazer e eu vou terminar o meu processo. Eu vou reunir de novo esses caminhos, colocando um outro gateway aqui, fazendo a junção desses caminhos. Apesar disso não ser, nesse caso, necessário, obrigatório, porque eu sei que para esse tipo de gateway apenas um dos caminhos foi seguido, isso torna o diagrama, torna o processo mais claro de ser lido. Então é uma boa prática a gente sempre fazer isso, e a gente vai fazer isso. Você notou que aqui eu arrastei um gateway da minha tarefa. Aqui eu vou arrastar e jogar em cima do mesmo gateway para que ele entenda que eu quero reunir. Ele não vai criar um outro gateway. Ele compreende que eu quero jogar para esse elemento que já existe. Nesse caso aqui eu não coloco nada, nenhum rótulo nesse gateway, porque ele está aqui só reunindo os caminhos. E vamos ver que o meu processo termina depois disso. Um pouco realista, mas é só para exemplificar. Eu joguei um evento de fim. E aqui também eu não vou nomear nada, porque é um fim comum, tranquilo. Não tenho nenhum detalhe para justificar aqui um rótulo, digamos. Mas os eventos de fim também, eles têm tipos diferentes. Eu poderia terminar meu processo mandando uma mensagem para um outro processo, por exemplo. Um sinal, uma exceção, um erro. Isso tudo fica para a gente ver mais tarde. Porque eu só estou mostrando os elementos principais aqui do meu processo. Os elementos principais do BPMN para a gente modelar o processo. E aqui em logística, o que aconteceria? Poderia acontecer aqui. Eu poderia, então, de reservar produto, vir para logística. O meu processo ele
ele vai, na logística, vai fazer a reserva do produto. Digamos que ela precisa realizar duas tarefas aqui para fazer essa reserva: encontrar o produto, marcar ele como reservado, e ele volta para vendas. O meu processo, e aqui eu não teria esse fluxo. Poderia ter, mas eu vou modelar dessa maneira que o meu processo, então, daqui ele vai para uma outra área. Você percebe que eu estou indicando justamente que ele nasceu numa área da organização, ele caminha por outra área da organização, volta para uma área onde ele começou. Poderiam ter vários raios aqui, mostrando várias partes da minha organização, e ele continua aqui. Então eu fiz o uso do fluxo de sequência para atravessar as raias e mostrar o caminho que o meu processo segue. Esse aqui é o caminho que ele segue principal. Aqui ele bifurca, depois ele volta a se reunir e termina. Com esse primeiro exemplo, a gente utilizou os elementos principais da BPMN, que são as atividades, as tarefas. Não usamos subprocessos, mas são um tipo de atividade. Eventos, gateways para fazer decisões. O fluxo de sequência que indica mostra por onde está caminhando o meu processo, qual é a ordem de caminho. Piscina, onde eu coloco o meu processo. E as raios, onde eu divido os participantes internos do meu processo, os papéis que tem dentro do meu processo. Não necessariamente, como eu falei, são departamentos, mas sim são papéis. Podem representar uma pessoa, uma função dentro, como um supervisor, que não é necessariamente um departamento. Mas, como eu falei, tanto para eventos existem vários subtipos, várias possibilidades de tornar mais complexo esse diagrama. Também para gateways existem. Até as tarefas, elas têm tipos. Você pode anexar um evento a elas. Isso tudo a gente vê com mais calma numa próxima oportunidade. No próximo vídeo, então, nós vamos ver tipos de evento, eventos intermediários, subprocesso e tipos de gateway. Até lá, então.